Que bom estar aqui com vocês no canal do YouTube, passando temas, né, e conversando sobre a dependência química e também sobre o tratamento do dependente químico. Hoje eu quero passar para vocês um pouco de reflexão sobre a manipulação do dependente químico. Né? Muitos falam que o dependente químico manipula as pessoas que estão ao seu redor, de sua convivência, né? Como é essa manipulação? Por que dessa manipulação? De onde vem essa manipulação? Né? Qual é o interesse do dependente químico em querer manipular alguém? Então, a manipulação é um tema sempre muito presente, sempre quando vai se falar sobre a dependência química e suas consequências, né, sobre a forma do dependente químico agir. A manipulação, dentro desse tema tão dramático, né, que é do abusador de drogas, abusador de álcool, ela vem com uma consequência de algo que se iniciou, de algo que vem antes, de algo que é a própria doença adictiva. O dependente químico, em princípio, ele não traz com ele a manipulação adictiva. Ele pode trazer comportamentos de manipulação ou parecido com manipulação de sua própria história, de sua própria personalidade, como muitas pessoas que não são dependentes químicos e também têm esse mecanismo, esse funcionamento de manipulação. Porém, na dependência química, né, o dependente químico, ele é movido o tempo todo, ele é impulsionado o tempo todo, ele é levado, ele é pressionado ao seu objeto preferido, que é as drogas, né? Seja o álcool mesmo, o crack ou a cocaína. E ele precisa estar em contato com seu objeto. Porém, esse objeto é um objeto que o destrói, que é o fazer uso do álcool e das drogas. Mas, como ele já se tornou um dependente, o seu cérebro, o seu comportamento já está todo envolvido dentro da ligação com esse objeto, ele vai precisar de mecanismos para poder alcançar aquilo que ele quer. Justamente porque ele vai se desadequando de tudo aquilo que é normativo, das regras sociais, das regras de convivência, das regras de bom senso nos relacionamentos interpessoais. Então, essa desadequação em relação às pessoas que ele vai convivendo, né, ela vai piorando cada vez mais a sua situação. E quanto mais ele se desadequa de uma normalidade, vamos dizer assim, né, de uma vida saudável, quanto mais ele se distancia de uma vida saudável por causa do seu abuso de drogas e álcool, mais ele vai estar adequado, e muito mais do que adequado, ele vai estar condicionado, ele vai estar aprisionado à sua doença adictiva. E doença essa que vai formar nele uma identidade própria, que eu chamo de identidade adictiva. Essa identidade adictiva, ela é formada por vários elementos pela força da doença que ele possui. Um dos elementos que está nessa identidade adictiva é a manipulação. Porque nessa manipulação, ele precisa se utilizar dela, né? Fazer valer a sua busca pelo produto droga. Então, as pessoas que estão em outro caminho, em outra direção, que não usam drogas, que não aceitam drogas, né, têm consciência que as drogas causam prejuízos, né, causam grandes perdas, né, e mesmo que ele tenha essa consciência, e se tem ainda muito curta essa consciência que ele tem de prejuízos, né, e precisa aumentar, claro, essa consciência, ele vai precisar então fazer um trabalho, né, a partir dessa identidade adictiva, de simulações. Ele vai tentar criar personagens, criar formas não verdadeiras para poder adquirir o seu produto. Então a manipulação, ela é construída baseada na desonestidade. Toda manipulação adictiva
ela é feita, ela é realizada, ela acontece a partir do distanciamento de tudo aquilo que é verdadeiro, que é honesto, de tudo aquilo que é claro, de tudo aquilo que é evidente, que é expresso de uma forma centrada. Então a manipulação tem a ver com o escondido, tem a ver com o encoberto. Então todas as atitudes do adicto, e que nós chamamos de manipulação, são atitudes onde ele tenta, em seu comportamento, funcionar encobertando coisas, encobrindo coisas, escondendo coisas, omitindo coisas, seja do seu comportamento pessoal, seja daquilo que ele deseja, seja daquela forma que ele está lidando com a pessoa no momento, com a outra pessoa. Então, tudo aquilo que ele tenta distorcer tem a ver com a manipulação. É uma das características da manipulação, é a distorção, né? É criar histórias, criar uma outra história, distorcer histórias, cortar partes da história em relação à pessoa que ele está convivendo, que está lidando com ele ali. Então a manipulação, na verdade, não é uma palavra simplesmente subjetiva, uma coisa que fica num vácuo, não. A manipulação ela é muito real, ela é muito concreta, ela tem a ver com a desonestidade, ela tem a ver com a distorção, ela tem a ver com aquilo tudo. Ou é como se o adicto estivesse tentando vender para a pessoa que está sendo seu alvo de manipulação uma ideia, né, ou uma crença, ou colocar, vender razões pessoais, percepções pessoais, de uma forma realmente não verdadeira. Né? Existe o ditado popular, vender o gato por lebre. Né? É como se ele estivesse apresentando uma coisa para a pessoa, mas na verdade ele está sendo outra, ele está falando outra, ele está funcionando de uma forma diferente. Isso é uma coisa que cinde, que parte o dependente químico na sua própria identidade, no seu relacionamento pessoal. Ele não se torna ele por inteiro. Uma das consequências graves da manipulação é que ele não fica inteiro na relação com o outro. Se ele tem um relacionamento com a sua esposa, com a manipulação ele não vai estar inteiro com a sua esposa. Se é com seus filhos, ele não vai estar inteiro como pai. Se é no seu trabalho, ele vai estar mentindo, ele vai estar omitindo, ele vai estar distorcendo, ele vai estar inventando. Então ele não vai estar inteiro dentro da sua profissão. Se é na escola, se é no convívio com as pessoas. Então também essa é uma das características da manipulação. Ele não fica inteiro em nada, ele está sempre cindido, ele está sempre partido no relacionamento com essas pessoas. E esse estar partido, esse estar cindido, consiste em não estar sendo ele mesmo. E quanto mais ele é menos ele mesmo, mais a sua identidade adictiva tomará conta e tomará uma forma própria, na sua forma de funcionar no mundo, no seu existir no mundo. De forma que ele sai dessa dimensão mais humana, de integração humana, né, de liberdade humana, de inteireza humana consigo mesmo, e vai entrando numa dimensão mais de objeto. Né? Ele se torna como que um objeto da própria manipulação. Ele usa a manipulação como objeto para alcançar os seus interesses adictivos. Só que, na verdade, ele se torna objeto da própria manipulação. O que acontece? É tipo assim, ele, ao manipular a pessoa que é o seu alvo, a sua vítima, a sua refém, né, contando historinhas, inventando, mentindo, omitindo, distorcendo coisas, né, como eu já falei agora há pouco, são as diversas características da manipulação, ou seja, se distanciando de tudo que é honestidade, que é verdadeiro, né, que é claro, né, que não é obscuro. Quanto mais ele tem esses movimentos em relação manipulatórios em relação a outra pessoa, ele não está se dando conta de que o primeiro a ser manipulado é ele mesmo. Isso dependente químico nenhum, adicto nenhum se dá conta disso, e nem quer se dar conta, nem quer tomar essa consciência. Porque quando ele manipula o outro, se ele tenta vender para o outro uma ideia, algo manipulatório, é porque primeiro ele já está com o produto dentro dele. É porque primeiro ele já assumiu, já incorporou nele
no cérebro dele, no comportamento, nos sentimentos, no raciocínio, na cognição dele, através de estar articulando as ideias manipulatórias, ele incorporou. Então a manipulação está nele própria. Se está nele própria, então, obviamente, logicamente, quem é o primeiro a ser manipulado? O próprio dependente químico. Então, dentro de um processo de recuperação, é preciso ele se dar conta que a manipulação que ele tenta fazer para o outro, na verdade, ele acaba primeiro, antes de levar a manipulação para o outro, ele está se automanipulando. E quais as consequências desse se automanipular? Primeiro, retarda o processo de rendimento, de admissão, de busca de ajuda e de mudança de vida. Segundo, ele passa a viver no mundo imaginário, não no mundo real. No mundo humano mesmo, de pessoas interagindo socialmente dentro das convenções sociais, das normatizações sociais. É um mundo alienado. Daí se justifica quando fala que ele está sempre vivendo à margem, que ele está vivendo como um alienado no mundo. Por quê? Porque ele não consegue assumir os compromissos, responsabilidades, e bancar tudo aquilo que faz parte da própria vida dele, do seu contexto. Ele não vai conseguir, porque ele está no mundo imaginário, por isso que eles não conseguem nem construir nada. E se tenta construir, essa construção não vai para frente, seja construção casamento, construção paternidade, construção profissional, seja lá o que for, qualquer tipo de investimento pessoal, econômico, social. Então, as consequências da manipulação para eles são muito graves, porque em algum momento elas vão ficar mais evidenciadas, elas vão aparecer. As consequências são certas, porque ele vai acabar comendo do próprio veneno que ele tenta oferecer para o outro. Que, na verdade, esse veneno já estava nele, já estava sendo ruminado pelo seu caráter, pela sua identidade, pelo seu comportamento. Se já estava sendo ruminado, então, se o outro foi ferido e atingido na manipulação, ele anteriormente já estava atingido pela manipulação, se tornando manipulador. Então, essa manipulação se chama manipulação adictiva. E eu espero que eu tenha ajudado muito vocês nesse vídeo com esse tema que é tão importante, tanto para o dependente químico tomar consciência, quanto para o familiar também, para ele evitar ser o alvo dessas manipulações. E o familiar precisa estar muito atento, aprender sobre isso, e também para sair fora e dar o não, colocar barreiras, se blindar contra essas manipulações. E também para os profissionais de dependência química, para não serem manipulados pelos adictos. Um forte abraço e eu aguardo você no próximo vídeo.